Graça e paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Hoje eu quero falar com você como reavivar um casamento. Nós vemos que os casamentos muitas vezes entram na rotina e acabam perdendo o brilho. Muitos casamentos. Muitos outros não, eles continuam vigorosos, brilhantes, porque o casal entendeu uma coisa simples: a manutenção. O casamento ele precisa de manutenção, como a casa precisa, como o carro precisa, como o trabalho precisa, como o corpo precisa. Mas muitas vezes nós negligenciamos isso. Certo dia eu estava meditando sobre como muitas vezes nós negligenciamos nosso casamento. Perdemos pequenos hábitos que hoje são estudados pela ciência. Nós vemos muito, a ciência mostrando que pequenas interações fazem com que a intimidade do casal fique mais forte. Já vimos por aí em plataformas como o YouTube, Instagram e outros, que fala sobre dar um pequeno beijo na esposa, no marido, abraços, palavras de afirmação. Conhecemos aquele livro, muitos conhecem, As 5 Linguagens do Amor, que fala sobre como interpretamos o amor, como lemos o amor, como o nosso cônjuge também interpreta e lê o amor, como entendemos o amor. E pequenas coisas podem dar vigor ao casamento. Hoje muitos casamentos se acabam por falta de comunicação e muitos são abandonados porque um dos cônjuges acabou se encantando por uma outra pessoa. E isso muitas vezes acontece por conta das pequenas manutenções do casamento que deixamos de dar. Atitudes como respeito e falta de respeito. Quando respeitamos o nosso cônjuge, quando demonstramos respeito por ele, nós fortalecemos a confiança, a comunicação e a comunhão. Quando desrespeitamos ele de alguma forma, não dando atenção às suas necessidades, ignorando ele, ou muitas vezes até convivendo com ele como se ele não existisse, enfraquecemos essa relação e podemos fazer com que ela se acabe. Atitudes de carinho. Quantas vezes você pode ter passado pelo seu cônjuge dentro de casa e não ter dado um beijo, não ter tocado, não ter abraçado, e isso vai se repetindo dia após dia. E daqui a pouco perde-se o hábito. As relações íntimas também vão se acabando, ficando mais escassas, e muitas vezes nós vemos até pequenas piadas, nos círculos de casais, dizendo, nós só temos contato uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 2 vezes por ano. E isso, muitas vezes, a pessoa usa isso como desculpa para o adultério. Mas as relações íntimas acabam, esgotando-se, ficando extintas, diminuindo, por conta das relações do dia a dia. Quando nós abraçamos nosso cônjuge, demonstramos afeto, nós beijamos nosso cônjuge, nós demonstramos carinho, isso com certeza reaviva o desejo e faz com que as relações sejam mais frequentes. O casal precisa manter suas relações íntimas, porque isso fortalece a conexão, a confiança e faz com que eles fiquem cada vez mais juntos, mais fundidos um ao outro. É necessário que nós comecemos a observar essas pequenas coisas que ignoramos no dia a dia. Hábitos como manter a comunicação, mensagens ao longo do dia, para que possamos reavivar cada vez mais essa parceria e essa intimidade. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando com aconselhamento de casais, eu percebo essa dificuldade. Casais que não se comunicam mais. E muitas vezes, quando vão se comunicar, é muito tenso a comunicação, porque eles já não se suportam mais, de tanto distanciamento que já houve entre eles. Por isso, muitos casamentos vêm se acabar. O primeiro fator responsável por tanto casamento que se acaba é exatamente comunicação. Comunicação ausente, comunicação violenta, comunicação agressiva, A falta de comunicação ou a comunicação inadequada destrói qualquer relacionamento, seja de amizade, seja matrimonial, seja no trabalho.
A comunicação é uma ferramenta poderosa para aproximar pessoas. E muitas vezes, como casal, nós perdemos a comunicação. Precisamos olhar mais para nossos cônjuges e se preocupar com eles, perguntar o que gostam, o que deixam de gostar, conversar, sermos amigos, para que as outras partes do relacionamento aflorem e possamos aproveitar mais. O casamento é algo extremamente importante, mas que hoje cada vez mais é negligenciado. Hoje as pessoas valorizam muito a liberdade para sair com quem quer, do jeito que quer, fazendo o que quer, e muitas vezes essa tal liberdade distanciam tanto as pessoas, e toda relação que elas têm são relações casuais para ter um pouco de prazer. E quando essas pessoas acabam querendo ter uma vida comum, elas já começam esse relacionamento, esse casamento, já avisando o tempo de fim dele. Muitas pessoas já casam tendo uma expectativa de fim. E isso está cada dia mais comum no meio da nossa sociedade. Então precisamos ir contra essa maré. Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos amoldar ao mundo, mas transformar nossa mente pela renovação, para que possamos ser capazes de provar o que é bom, agradável e perfeito que vem da parte de Deus. E nós podemos ter um casamento muito agradável, bom, chegando ao ponto da perfeição, quando entendemos que o outro faz parte de nós e que o outro merece ter nossa atenção, que o outro merece receber amor de nós, que o outro merece ter carinho de nossa parte, que o outro precisa ser amado, honrado, respeitado, cuidado, assim como nós queremos. Quando ambos conseguem assimilar essa ideia, eles conseguem ter um casamento forte, saudável, sólido, indestrutível. Quando pesquisamos os fatores que fortalecem os casamentos, as primeiras coisas que observamos são os pequenos gestos de carinho, amor e respeito. Coisas como mandar uma mensagem para saber como aquela pessoa está ao longo do dia, um beijinho ao sair, ao chegar, declarações, de afeição, de amor, de cuidado. E muitas vezes achamos que isso é enfadonho, é cansativo, mas não é. Quando nós queremos cultivar alguém e queremos demonstrar nosso amor, isso pode se arrastar por anos a fio e nunca acabar. Quando conversamos com casais que estão casados há 50, 60 anos, eles falam de forma clara que o que fortaleceu o amor deles e motivou eles a estarem juntos até aquela data foram esses pequenos gestos. E isso não vai garantir que não tenham dificuldades, pequenas brigas e etc e tal. Mas mesmo em meio a dificuldades e pequenas brigas, recorre-se à grande ferramenta de restauração, que é o amor. Então, quando se tem amor, se tem cuidado, preservação, conseguimos consertar, estancar a ferida, fechar todos os vazamentos e manter aquela estrutura intacta. Precisamos olhar isso com mais atenção. Se o casamento está em crise, se o casamento está bom ou se o casamento acabou, podemos aplicar a mesma técnica, adaptada a cada situação, mas podemos reestruturar nosso casamento. Se observarmos com cuidado pequenos gestos que devemos ter. Mesmo que o casamento esteja numa situação onde as pessoas estão separadas, se começarem a ter pequenos gestos de carinho, de cuidado, de atenção, de admiração, podemos começar a mudar aquela realidade. Quando nós cuidamos do nosso casamento e zelamos por ele, ele com certeza ele vai nos dar muito prazer, muita alegria. E consequentemente nossos filhos também irão se beneficiar disso. Nossos amigos, famílias também irão se beneficiar, a sociedade, a igreja, pois eles vão ter um modelo para seguir. Algo que sirva de balizador para eles. Então, quando um casal estiver em crise, que observar seu casamento firme e sólido, com certeza vão espelhar-se em vocês, inspirar-se em vocês, para que o casamento deles também sejam reestruturados. Então nós vemos
que não precisa grandes manejos para manter um casamento saudável. Não precisa de técnicas mirabolantes, grandes presentes, mas pequenas atitudes de valorização e cuidado. Ninguém quer destruir seu casamento, mas acaba se destruindo por causa de ideologias, acaba se destruindo por falta de cuidado, acaba se destruindo por influências. Quando se casa, né, se casa no fogo da paixão, mas de tanto se ver e ouvir que casamento muitas vezes é ruim e com certeza vai acabar um dia, as pessoas já programam o seu fim, mas no íntimo eles não queriam isso. Então nós podemos mudar a ideia de que casamento é algo ruim e penoso quando nós colaboramos com o nosso próprio casamento como modelo e testemunho de sucesso. Quando nós podemos mostrar para todos que é possível reconstruir, corrigir e manter um casamento saudável com pequenas atitudes. Então, devemos pegar esse conhecimento e pôr em prática e ver o que acontece. E com certeza o resultado vai ser muito promissor. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que se inscreva no meu canal, apoie essa mensagem, que possamos chegar mais longe. Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.